Então, nas últimas aulas, nós fizemos vários exercícios de revisão da matéria e a partir de hoje eu retomo e nós vamos avançar. Nós temos 3 teoremas importantes para analisar. O primeiro eu já havia enunciado em uma aula anterior, vamos retomar esse enunciado, fazer um exemplo de uso e avançar em seguida. O primeiro teorema, ele fala sobre a natureza da convergência de uma série de potências. Precisa ter em mente que uma série de potências é uma série que tem uma família de coeficientes que são numéricos, em geral isso depende de n, e tem uma variável x. Isso caracteriza uma série de potências. Parece um polinômio, tem uma variável x que pode assumir valores reais. Tem um x0 que é fixo, que a gente diz que é o ponto em torno do qual se desenvolveu a série. E uma série de potências é uma série que tem este aspecto. O primeiro exemplo que eu vou analisar daqui a 5 minutos vai ser a seguinte série de potências. Então, isso é uma série de potências. Tem um coeficiente numérico que está aqui na frente, que pode depender de n, mas não tem variável x. Neste exemplo, é menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial. Esse é o Cn. E aí tem a parte que envolve a variável x menos x0 elevado a uma potência n. Nesse exemplo, o x menos x0 só tem o x, quer dizer que o x0 é 0. E só está elevado a potências ímpares, 2n mais 1. O fato de só ter potências ímpares não descaracteriza como série de potências. Continua sendo uma série de potências. Como é que eu enxergo isso como uma série de potências se aqui tem que ter todos os expoentes? E ali eu estou observando que só tem os expoentes ímpares. Quer dizer o quê? Quer dizer que os Cn's, quando o Cn é par, os coeficientes numéricos nos expoentes pares, Cn para n par, valem 0. E por isso não está aparecendo aqui. Continua sendo uma série de potências, só que não tem todos os Cn's diferentes de 0. Tem os Cn's para n par, são iguais a 0. Então isso é uma série de potências. Qual é a pergunta natural sobre série de potências, que é o que a gente vai responder a partir de agora? Primeiro, entender onde que ela converge, qual é a região da reta real que ela converge, ou em outras palavras, para que valores de x que ela converge. E aí, nós vamos caracterizar uma função da variável x. E a gente quer entender essa função. Propriedades dessa função, que função que é essa e como que ela se comporta, que é o teorema seguinte. Terminando o teorema básico sobre como é a convergência da série de potências. Só tem 3 possibilidades. Ou ela converge em toda a reta, ou seja, converge para todo o valor de x. É o que vai acontecer com esse exemplo. Ou ela converge num intervalo em torno do x0, um intervalo de raio finito em torno do x0, x0 menos r, x0 mais r, mas é um intervalo simétrico em torno do x0. Ou ela só converge no x0 e diverge em todos os outros pontos. Uma convergência trivial, porque quando o x é igual a x0, isso é 0. Então é claro que vai convergir. Não tem nenhuma informação relevante. Mas ela é essencialmente divergente, então. Ela só converge no ponto x0. Nós vamos usar a expressão raio de convergência para esse tamanho do intervalo onde ela converge. Quando ela converge em toda a reta, nós dizemos que o raio é infinito. Quando ela converge num intervalo mesmo, o raio é metade do intervalo. O comprimento do intervalo é o dobro do raio, que a gente chama de diâmetro. E quando ela só converge no x0 e diverge nos demais, a gente diz que o raio de convergência é 0. Outra terminologia, intervalo de convergência. Intervalo de convergência é o conjunto de todos os pontos para os quais a série converge. O que esse teorema diz na linguagem de intervalo de convergência? Que o intervalo de convergência é sempre um intervalo simétrico em torno do x0.
Ele pode ser infinito, toda a reta, ele pode ser um intervalo limitado, ou só ser o ponto. Mas ele é sempre um intervalo simétrico em torno do x0. Isso elimina um monte de possibilidades. Por exemplo, esta série, desenvolvi em torno do zero. Eu ainda não analisei, mas o que quer que eu conclua com ela, vai ser o seguinte: o intervalo de convergência tem que ser um intervalo simétrico em torno do x0 igual a zero. De menos alguma coisa a mais alguma coisa. Não pode ser convergente numa semi-reta, que aí não seria um intervalo simétrico em torno do x0. Não pode ser convergente na reunião de dois intervalos disjuntos. É sempre um intervalo centrado no x0, podendo ser só o ponto, a reta toda, ou um intervalo limitado em torno do ponto. E há um teorema auxiliar, que nem sempre a gente pode usar. Quando todos os coeficientes são não nulos, se você fizer o limite do módulo do coeficiente Cn mais 1 sobre o módulo do Cn, isso dá um limite finito, L, o raio de convergência é 1 sobre L. E a gente até pode estender: se isso der zero, o raio é infinito; se isso der infinito, o raio é zero. Então, esse é o resultado auxiliar que a gente usa muitas vezes. Não posso usar nessa série, porque nessa série o Cn, muitos dos Cn's são iguais a zero, então não funcionaria. Esse teorema está claro para vocês sobre a convergência de uma série de potências? Então, vou fazer um exemplo só para fixar bem isso numericamente. Vamos fazer esse exemplo inicial. Depois eu conto por que eu estou interessado nessa série. Essa série é muito bonita. Então, como é que eu vou analisar? Eu vou analisar com o critério da razão. Eu vou fazer o limite para n tendendo a infinito do módulo do AN mais 1 pelo módulo do AN. Observem que eu não estou pegando só o coeficiente numérico Cn. Isso eu não poderia fazer porque eu tenho Cn's pares iguais a zero. Eu estou pegando cada termo e o seu seguinte, daquela série que está ali. Tá? Dessa série aqui. E estou usando o critério da razão, que é o nosso conhecido critério da razão para séries numéricas, que só funciona para séries positivas, por isso que eu estou pegando em módulo, porque eu quero aplicar para uma série positiva. Isso significa que eu vou calcular o limite para n tendendo a infinito de... Bom, o menos 1 elevado a n desaparece quando eu pego em módulo. Então fica módulo de x elevado a 2n mais 3. Por que 2n mais 3? Porque eu estou pegando o termo de índice n mais 1. E o expoente é 2 vezes o n mais 1. Então, como eu peguei o expoente, o termo de índice n mais 1, é 2 vezes esse índice, 2n mais 2, mais 1. Então, 2n mais 3. Sobre 2n mais 3 fatorial. Dividido por módulo de x elevado a 2n mais 1, 2n mais 1 fatorial. Simplificações algébricas. Isso é o limite para n tendendo a infinito. Sobra módulo de x elevado a 2, que 2n mais 3 menos 2n mais 1. Quociente de potências. Mantém a base e subtrai os expoentes. E fica 2n mais 1 fatorial sobre 2n mais 3 fatorial. Sobra no denominador 2n mais 3, 2n mais 2. E o 2n mais 1 fatorial cancelou com o outro. O limite é para n tendendo a infinito. Comentário que eu já fiz em momentos anteriores. A gente tem aqui uma dupla, o x, ele é variável e às vezes não parece variável. O x é uma variável real, ele pode ter qualquer valor real, ele é uma variável que está percorrendo o conjunto dos R's e eu quero analisá-lo, analisar a série em função desse x que percorre R. Só que a cada valor de x ele fica fixo na minha análise. E o limite não é em x, é em n. É o n que está indo para infinito com o x fixo. Esse x sendo fixado, esse numerador está fixado. E o n indo para infinito, o denominador está indo para mais infinito. Uma constante sobre algo que vai para mais infinito, o limite é
0. Isso quer dizer que, pelo critério da razão, essa série converge em módulo para todo o valor de x. Pelo critério da razão, eu sei que a série converge em módulo para todo o valor de x. Isso está claro para todo mundo? Eu peguei em módulo, apliquei o critério da razão e obtive convergência em todos os pontos. Mas eu queria a série sem o módulo. Bom, mas se ela converge em módulo, ela converge sem o módulo. Isso é um dos primeiros resultados que nós vimos. Convergência absoluta garante a convergência pura e simples. Então, a conclusão final é que essa série converge em R, ou seja, o raio de convergência é infinito e o intervalo de convergência é R. Alguma dúvida nesse exemplo inicial? Perceberam que ele se enquadra dentro desse teorema no caso 1? Essa série é super interessante. Daqui a pouco a gente vai voltar a ela com os próximos teoremas. Você sabe quanto que vale essa somatória para qualquer valor de x que você coloque ali? Você pode colocar um valor pequeno, grande. A série, em primeiro lugar, converge para qualquer valor de x. Você pode colocar x igual a 5 milhões que vai convergir. E sabe para quanto que converge? Sempre para seno de x. O valor daquela somatória para qualquer valor de x é seno de x. Que é muito bonito e muito interessante, porque não é nada óbvio que isso é resultante, que é resultado aqui é uma coisa periódica. Se você colocar aqui um valor π sobre 5 e colocar no lugar do x π sobre 5 mais 10π, a série, embora diferente, converge para o mesmo lugar. Porque isso resulta na função seno. Os próximos teoremas, os próximos passos é para analisar justamente isso. Eu comecei série de numéricas, estou olhando série de potências, porque o que eu quero fazer de fato é fazer justamente essa ligação entre séries e as funções conhecidas, que são os próximos teoremas. Então esse é um exemplo muito bonito. Um exemplo que não converge em toda a reta, só para ilustrar como é que você usa o teorema anterior quando não é em toda a reta, porque esse daqui ficou tranquila a análise, né? Como convergiu em módulo para toda a reta, converge para toda a reta com ou sem módulo, e é um exemplo simples. Vamos fazer um exemplo que seja um pouquinho mais, em que a convergência não seja tão forte. X menos 5 elevado a n sobre n mais 1. Essa também é uma série de potências. Quem é o coeficiente Cn? Tem um coeficiente numérico Cn que é 1 sobre n mais 1. Quem é o x0, em torno do qual foi desenvolvida? 5. E o x é a variável real. Qual é a pergunta inicial para uma série de potências? Qual é o conjunto dos valores de x para os quais essa série converge? Essa que é a primeira pergunta que eu quero responder. Saber se o raio de convergência é infinito, finito ou zero. Perfeito? Como eu tenho todos os CNs, se eu quiser eu posso calcular o raio de convergência por esse resultado. Agora eu posso, porque não tem nenhum coeficiente CN nulo. Posso usar assim se eu quiser. Então é uma outra alternativa. Como todos os CNs são do tipo 1 sobre n mais 1, Cn é diferente de zero para todo n, então eu posso fazer o limite para n tendendo a infinito, do módulo do Cn mais 1 sobre o módulo do Cn. Isso é limite para n tendendo a mais infinito, o Cn mais 1 é 1 sobre n mais 2, e o Cn é 1 sobre n mais 1. O coeficiente Cn é 1 sobre uma unidade a mais do que o n que eu estou avaliando. E esse limite, claramente,
multiplica pelo inverso, fica n mais 1 sobre n mais 2, é um quociente de funções polinomiais em n. Manda o limite é dado pelos termos dominantes de maior grau, n sobre n, esse limite é 1. Então, o raio de convergência é 1. E eu tenho logo de cara certeza que converge de forma absoluta no intervalo x0 que é 5 menos 1, 4, x0 que é 5 mais 1, 6. No intervalo 4, 6, tenho certeza que converge absolutamente. Esse não é o intervalo de convergência ainda, porque eu só sei se é o intervalo de convergência ou não quando eu souber o que ocorre nos bordos, nos dois pontos de fronteira do intervalo. Eu preciso analisar o que ocorre quando o x é 4 e quando o x é 6. Quando o x é igual a 4, a série assume o seguinte aspecto. 4 menos 5, menos 1, elevado a n sobre n mais 1. Depois daquelas aulas de revisão de exercícios de convergência, acho que é rápido saber o que acontece com essa série. Ela é convergente. Qual o teorema que a gente usa para analisar essa série e concluir que ela é convergente? Critério de Leibniz, que tem várias hipóteses para serem verificadas, não pode esquecer. Quais são as hipóteses do Leibniz? O termo geral vai para 0, decrescente e é uma série alternada. Uma verdadeira série que troca de sinais. As três coisas estão verificadas. Pelo critério de Leibniz, essa série converge. E quando o x é 6, a série fica 1 sobre n mais 1. Essa, posso usar critério de Leibniz? O termo geral vai a 0 e é decrescente. Por que eu não posso usar Leibniz? Porque não é alternada. Bom, então o Leibniz não diz nada, mas isso não quer dizer que ela é convergente ou divergente. O que ela é? Convergente ou divergente? Divergente. Por que ela é divergente? Ela é quase harmônica, né? Apenas uma pequena perturbação no denominador somou uma unidade. Critério da comparação no limite com a série harmônica. E conclui-se que ela é divergente. Certo? Não estou fazendo esses detalhes porque eu imagino que vocês estão dominando bem isso. Critério da comparação no limite com Bn igual a 1 sobre n e a série harmônica, que é o que aparece. E a conclusão é divergente. Então, quem é o intervalo de convergência dessa série? É o intervalo fechado em 4, aberto em 6. Se quiser fazer uma representação da reta real, o centro é o número 5, que é o x0. Sempre será um intervalo simétrico em torno do x0. Isso não vai falhar nunca. Nesse caso, o raio era 1. Então, era um intervalo em torno do 5, intervalo de tamanho 1. Então, aqui eu tenho convergência. E nesse intervalo eu sei que eu tenho convergência absoluta. Fora eu tenho divergente. E o teorema da série de potências não fala nada do que ocorre nas extremidades. Analisa-se caso a caso. Nesse exemplo, converge no 4. Então, aqui converge. Absoluta ou condicionalmente? Cada caso é um caso. Nesse caso é condicional. E no intervalo 6, no ponto 6,
diverge. Isso a gente já tinha visto, a gente já tinha discutido essas coisas, foi importante retomar, fixar bem e dar o próximo passo. Alguém tem alguma dúvida nesse teorema, nesses exemplos? Próximo teorema. Esse teorema é fundamental agora. Turma, então, suponha agora que você tem uma série de potências e que ela tem um raio de convergência maior que zero. Então, eu estou eliminando o caso 3, o caso em que só converge num ponto. Esse caso não é interessante. O caso interessante é que ela converge na reta toda ou num verdadeiro intervalo limitado. Considera o intervalo de convergência. E o que fica definido aqui? Fica definida uma função de um intervalo de convergência I em F, que é a função dada pela série. Então, dada a minha série, eu olho o intervalo de convergência e fica definida uma função nesse intervalo. Tá ok? Para cada valor de x, o resultado da soma. Então, para cada valor de x, eu associo quanto que vale o resultado dessa soma. Para cada valor de x, eu associo o resultado dessa soma. O que é importante no teorema que vem agora? Eu vou dar informações sobre essa função. Primeira informação, essa função é contínua. Segunda informação, essa função é derivável. Terceira informação, essa função é integrável. Quarta informação, quer calcular a derivada dessa função ou a primitiva dessa função? Deriva e primitiva na série, que você obtém a derivada e a primitiva da função dada. Ou seja, se quer fazer cálculo com a função que ficou definida aqui, faz cálculo na série. Quer derivar? Deriva na série, que dá equivalente a derivar a função. Esse resultado é um resultado fortíssimo, e é para chegar nele que a gente desenvolve toda essa teoria. Porque agora o que a gente vai começar a fazer é fazer está criando uma ponte entre as funções e as suas expressões algébricas e as séries. E muitas vezes é mais fácil trabalhar com a série. Quando for mais fácil trabalhar com a série, a gente vai pular, atravessar a ponte, e ao invés de trabalhar com as funções, vai trabalhar com as séries. Mas primeiro eu vou escrever esse resultado. 1. Eu disse, f é contínua, f é integrável, é derivável. Basta eu dizer que ela é derivável, né? Se eu disser que a função é derivável, automaticamente ela é contínua. Posso pular essa parte. Então eu vou dizer, a primeira informação, f é derivável em x0 menos r, x0 mais r, é o interior do intervalo de convergência. Para uma função ser derivável, tem que ser derivável num aberto. Então, ela é derivável no interior do intervalo? Não. O teorema afirma que ela é. O teorema afirma o seguinte: se uma série de potências converge, ela gera uma função que é derivável. Essa é a primeira afirmação do teorema. A somatória vai de zero a infinito. Obrigado. E é importantíssimo agora, porque não só o teorema diz que a f é derivável, como ele te diz o seguinte: vamos derivar? A derivada da função é dada por uma série que vai
de 1 a infinito, cujos termos são n vezes Cn vezes x menos x0 elevado a n menos 1. Vocês perceberam que eu derivei termo a termo na série? Usando as regras de derivação mais básicas. Abaixei o expoente, mantive a constante e elevei uma unidade a menos no expoente. E o que o teorema afirma é que isso fornece o valor da derivada.